O Romeu Zema e o Ronaldo Caiado se manifestaram sobre esse assunto. O presidente Lula também se manifestou sobre esse assunto na semana passada, mas eu não vi. Você viu alguma manifestação do Renan sobre esse ponto? Eu não me lembro de ter visto. Eu vou até perguntar aqui para nossa produção, mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje saiu a pesquisa da Real Time Big Data, que mostra que o Renan está liderando a disputa pela terceira via, ou seja, obviamente, quem está na frente nessa corrida eleitoral ainda é Lula e Flávio Bolsonaro, mas o Renan vem despontando esses demais candidatos, então estou falando do Ronaldo Caiado, estou falando do Romeu Zema, e saiu na frente. Espera só um segundo, vamos olhar os dados da pesquisa na tela, desculpa. Peraí. O Renan falou sobre esse assunto, desculpa, gente. O Renan falou sobre esse assunto. O americano nenhum vai matar nossos bandidos. Quem vai matar seremos nós. Honra e glória aos nossos policiais. Ou seja, o Renan ele já tem um discurso mais alinhado com o que o professor estava falando, por exemplo. É um discurso mais de soberania, de olha, daqui tomo conta eu. Eu acho que até está um pouco em consonância com o que ele prega, porque ele diz sempre, o Renan, que a segurança pública está largada e que ele, como uma pessoa outsider, que se inspira muito no Bukele e em tudo que foi feito em El Salvador, vai trazer outros instrumentos para tentar combater o crime. Quero 2 pontos. Primeiro, você concorda com o que ele disse a respeito dessa situação envolvendo as organizações criminosas? E segundo, como é que você enxerga, Diogo, esse crescimento do Renan nas pesquisas? Concordo bem tanto, mas entendo muito bem o que ele diz. E quando se fala assim, olha, nós vamos matar nossos bandidos, eu sei que isso dá muito apoio, as pessoas não aguentam mais, mas não é assim. Não é assim na prática. Até porque, quando diz nós vamos, é delegar a milhares de policiais funções que, se você delega solto, primeiro, você está indo contra a legislação, Constituição, etc., é mais complexo. E segundo, nós temos bons e maus policiais. No momento que você dá autonomia para que exterminem policiais, primeiro resolver a questão legal. E segundo, entender quantos desses não vão aproveitar e avançar sobre outros direitos e estender esse extermínio muito mais. Mas o conceito é enfrentar. Ele usa palavras curtas, secas e diretas para dizer, no meu entender, que vai ter ação rígida e firme contra o crime organizado. Tem que ter. E nem perder tempo com essa história, como nós falamos, de ficar discutindo se é terrorista ou não. Aqui ele fala muito bem, não são os americanos que vão fazer isso. E parte da imprensa pegou só a primeira fala dele e esqueceu o resto. Para dizer, olha aí, ele já quer proteger bandido, coisa que não tem o menor sentido, né? Não, até porque, cá entre nós, a gente sabe bem que não foi por causa de um pedido do Flávio Bolsonaro que isso aconteceu e que existem interesses diretamente ligados aos objetivos do Donald Trump por trás dessa declaração e dessa nova denominação. Então, a gente sabe que o presidente Donald Trump não vai fazer uma incursão terrestre na favela da Rocinha. Isso vai acontecer, porque muito provavelmente os soldados americanos vão todos morrer, né? Acho que é um ponto que todo mundo vai concordar comigo. Mas, assim, é um discurso que tem que ser desconstruído, né, Diogo? Não sei se eu tô me fazendo muito clara, a nossa audiência pode me dizer se não. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma desconstrução no sentido de que, vamos colocar a bola no chão. Quem vai entrar na favela da Rocinha com fuzil? A não ser a gente. É básico isso, é meio óbvio, né? É mais do que óbvio, mas... E também ninguém vai sair... sei lá, vindo um helicóptero e começar dando tiro na cabeça de cada bandido lá de cima, até porque não consegue saber exatamente quem é que não é, porque eles conseguiram, com muita sabedoria, aproveitando essa moleza que o Estado brasileiro deu, se infiltrar exatamente no meio da população. Como você vê num jogo de futebol, por exemplo, tem 40 mil pessoas no estádio, você consegue apontar 2, 3 bandidos através de câmeras, mas você não consegue ir lá e eliminar cada um deles especificamente. Isso não existe, né? A coisa é muito mais complexa. Mas a inteligência é nesse sentido que me parece, não só Renan Santos, diga-se de passagem, o Ronaldo Caiado tem falando bastante disso também, e numa linha parecida. O negócio de inteligência, criar uma estrutura policial que comece a
pensar cada um deles, porque o bandido sai do morro, ele sai da quebrada, ele não passa a vida inteira dele lá dentro. Ele viaja para o exterior, ele vai na loja de carro comprar um carro bacana, ele vai na no Prada, restaurante, vai na praia, ele vai aproveitar a vida. E a inteligência faz com que vá se buscando cada um deles. Agora, não adianta nada apenas eliminar cada um dos líderes das facções, seja por prisão, seja como for, porque virão outros. Se não olhar também qual é a legislação estapafúrdia que o Estado brasileiro criou, que entrega vítimas para os bandidos, é também enxugar gelo. Porque você tira um, vem outro, tira um, vem outro, tira um, vem outro. Só vai estimular a movimentação, vai aquecer o mercado de novas lideranças. Isso sim, é preciso olhar, porque o Estado brasileiro, eu insisto, ele criou toda a condição para isso. Eu vou dar um exemplo pequeno. Recentemente se proibiu o vape. Um exemplo bem pequenininho para você entender. Proibiram o vape. Acabou o vape no Brasil? Claro que não. O que acontece? As empresas formais que têm CNPJ começam a deixar de parar de produzir, porque essas estão sujeitas à lei brasileira. Quem vai cuidar disso é o crime organizado. É um exemplo pequenininho que eu dei, mas é assim que foram entregando cada vez mais coisas para o crime organizado. Não, e tem uma outra questão, né, gente? Vamos lá. Sobre o que o Diogo coloca e com o que eu concordo integralmente. Essas organizações, elas, como o próprio nome já diz, são extremamente bem organizadas. Então, a falta de uma ou outra liderança não implica em qualquer suspensão ou atingimento das atividades que são desenvolvidas por essa facção. Se não, vejam só, o Marcola está preso. Há quantos anos o Marcola está preso? E nem por isso o PCC perdeu qualquer tipo de força. Aí, acho que a gente volta para aquela discussão de que o buraco é muito mais embaixo. Porque não basta ou você subir no morro e matar todo mundo, porque tem alguns que vão dizer isso. Não, vai lá, mata todo mundo, quem for inocente a gente sente muito, mas aconteceu. Tem gente que defende isso, não é o meu caso, mas tem gente que sim. Ou, por exemplo, vamos tirar o dinheiro de todo mundo do país, porque aí os bandidos também vão ficar sem dinheiro. Também não funciona. Mas olha, alguém conseguiu prender o representante máximo do primeiro comando da capital. Faz sei lá quantos anos que ele tá preso. O que mudou pro PCC tudo isso? Exato, o que mudou, nada, gente? Nada. Vamos lembrar como nasceu o crime organizado aqui. Com o PCC, no Cadeião de Taubaté, que se chamava Caveirão. Veja o nome do lugar onde nasceu isso aí. Já é muito oportuno esse nome. Já é muito oportuno, sem dúvida. Por quê? Porque se deixou as pessoas largadas lá para se virarem, mesmo dentro da cadeia. O que aconteceu? Eles começaram a se organizar para sobreviver. Aí perceberam a força que tem. E o tempo foi passando, não se foi estruturando as nossas penitenciárias como tem que ser, com a incomunicabilidade. Ao contrário, nós fomos cedendo e cada vez mais criando legislações que permitem uma comunicação intensa, fora para dentro e de dentro para fora das prisões. Isso aí é corriqueiro hoje em dia, a gente sabe muito bem disso. Às vezes eu tenho a impressão que o sujeito que está cometendo o crime de dentro da cadeia está mais protegido que aquele que está fora, porque ele ainda tem a proteção do Estado ali, que de alguma maneira dá alguma segurança para ele. Essa é a loucura que a gente vive. Aí eles vão crescendo, 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 e a gente vai cedendo e vai cada vez mais entregando território, espaço, condições. Cada proibição que se cria sem sentido é uma entrega para o crime organizado. A maior delas é imobiliária. Repare que grande parte da população mora em terrenos irregulares. Ah, mas não deviam estar morando ali. Deviam estar morando aonde? O que ia fazer? Como resolve o problema das pessoas? Quando o Estado diz, eu não enxergo que pessoas não podem ter os terrenos em bairros tão lindos, arborizados, com ruas largas, etc., e proíbo tudo isso, eu entrego para o crime organizado. E assim eles vão crescendo. Hoje, a internet, em muitos bairros, favelas, melhor dizendo, é fornecida pelo crime organizado. A luz chega pela companhia de eletricidade em muitas cidades, e a distribuição lá dentro e a cobrança da conta é feita pelo crime organizado. É aí que está a grande fonte de dinheiro deles.
Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, e eu acho que tem um outro ponto que você tocou aqui, Diogo, que é um ponto que é muito caro para mim, que é como os bandidos vivem nas cadeias. Por quê? Porque a gente, quando fez a Constituição Federal, depois do final da ditadura, precisou garantir uma série de liberdades individuais, era um outro contexto histórico e tudo mais. Mas é fato que o nosso sistema carcerário, ele não entregou aquilo que era o principal objetivo dele, que era a questão da ressocialização. Então, quando você fala, não, o bandido ele está, inclusive, mais seguro dentro da cadeia, sem que ele deixe de exercer qualquer atividade criminosa, não só isso, mas ele ainda conseguiu tornar aquele sistema carcerário um lugar de captação de mão de obra mais jovem. E é como você falou, as atividades elas vão aumentando, as atividades elas vão crescendo, eles vão precisando de mais gente. E onde melhor de encontrar alguém do que dentro da própria cadeia onde eles estão? Por quê? Porque eles prometem proteção, eles prometem vantagens, prometem cuidar da sua família, em troca da sua obediência eterna, por assim dizer. Então, assim, é pra gente conseguir analisar aqui que o problema vai além de subir um morro com o fuzil na mão. Sem dúvida. E uma coisa que é excelente também para o crime organizado, essas pessoas que são presas por delitos menores, vamos dizer, classe média, etc., que não são poucos, não, e ficam provisórios muito tempo. Porque ele chega lá apavorado e a primeira pergunta que fazem para ele é: qual facção você pertence? Não, imagina, tio, não pertence a nenhuma. Escolha uma facção que você tem que se proteger. E a família faz o quê? Junta tudo o que puder de recurso para pagar mesada para o crime organizado. Então o preso paga para o crime organizado para estar preso e ser mantido seguro lá dentro. Esse é só um dos casos, dos muitos casos de fonte de riqueza, que o Estado faz de conta que não vê. Lembra do Sérgio Cabral, quando esteve preso? Que tinha delivery, a comida chega, mas imagina, a comida chega por delivery no presídio, distribuía para todo mundo, era folclórico, botou televisão para um monte de gente. Luiz Estevão, quando eu teve na Papuda uns 15, 20 anos atrás também, aquilo lá virou uma festa. É isso aí que está tudo sendo fonte de dinheiro para o crime organizado. E o Estado não faz nada. Eu acho que tem uma questão aqui, até para a gente conseguir voltar para a nossa primeira pauta do programa, que diz respeito à operação que a Polícia Civil está fazendo hoje para investigar aquele contrato de Wi-Fi que foi firmado por uma empresa que também é administrada pela mesma produtora do Dark Horse. Mas eu acho que o Estado, ele não é só conivente, mas ele também sabe se aproveitar de todo esse esquema de crime organizado para obter vantagens indevidas. Então, muitos agentes do Estado, hoje, eles não agem em prol do Estado. Eles agem em prol de si. E a maior prova disso é o próprio Estado do Rio de Janeiro. Porque se a gente se lembrar aqui que o Rio de Janeiro hoje, dia 1º de junho de 2026, não tem um governador. Por quê? Porque o governador oficial saiu antes de ser objeto de denúncia e de ser cassado. O vice-governador já tinha saído, se não me engano, para exercer um cargo no Tribunal de Contas, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que seria o terceiro na ordem sucessória do Estado do Rio de Janeiro, está preso. E não é que ele está preso porque, assim, ele recebeu um dinheirinho. Não, gente. Esse homem está preso porque ele passou a visão para os líderes do crime organizado quando saiu o mandado de prisão deles. Você acredita? Gente, vamos lá. É que essa história ela é tão bizarra que vira e mexe eu preciso lembrar dela. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mancomunado com o desembargador que relatava ações criminais que envolviam essas lideranças do crime organizado, avisou seus compadres de operações que aconteceriam naquelas horas subsequentes, para eles conseguirem acabar com a maior quantidade possível de provas, para eles conseguirem escapar da operação que aconteceria. Então, veja só a que ponto a corrupção das nossas lideranças políticas está afetando a nossa segurança.
Porque isso tem a ver com eu descer aqui embaixo e não poder ficar de celular na mão. Isso tem a ver com eu ter medo de levar os meus filhos a pé na escola. E às vezes a gente não consegue parar para fazer essa associação. Exatamente. Bem por aí a coisa. Olha, eu vou até contar uma história para vocês aqui que me chamou muita atenção. Eu estive no Rio de Janeiro faz poucas semanas e conversando com um motorista de aplicativo que estava me levando para o meu destino lá, eu perguntei, escuta, e como é que está a coisa de carro elétrico aqui? Vocês estão usando? Porque carro elétrico para aplicativo é uma coisa que está em alta, né? Aqui no Rio de Janeiro não dá, porque eles estão roubando. Todo mundo que tem carro elétrico de aplicativo, eles estão roubando. Eu falei, mas como assim? Porque levam para o morro. Porque lá no morro, eles não precisam lacrar o carro, não precisam nada, e não precisam sair para ir até o posto de gasolina abastecer. Então é a condução perfeita para dentro da quebrada. O combustível, que é energia elétrica, eles não pagam, porque é gato, usam à vontade o carro lá e não tem que ir até o posto abastecer. Veja o nível que está, porque não há possibilidade da polícia entrar nesses lugares. Teve um caso fortuito, um caso esporádico, melhor dizendo, que deu o que falar, da subida no Morro do Alemão alguns meses atrás, que parecia ser o início de uma série de operações. Não, foi uma avulsa que a impressão que fica depois de tanto tempo que era um acerto de contas também. Por quê? Cadê a sequência dessas operações? Uma só, largada do nada? Como a gente viu também na Zona Sul, uns 2 anos atrás, de repente a polícia ia lá e matava 1, 2 ou 3 líderes de facção e recuava. O que é isso se não acerto de contas? Eu não consigo imaginar outra coisa. Assim, vejo problemas sérios para o Brasil dos próximos anos. Para aquele que, porventura, seja eleito, porque, infelizmente, o buraco é lá embaixo. E volto a dizer, a minha grande preocupação diz muito mais respeito às intenções daqueles que estão no poder ou que estão se alçando ao poder, do que propriamente o que eles vão ter a capacidade de fazer. Porque cada vez, cada semana, a gente vê uma nova manifestação de vontade, de intenções, que fazem a gente questionar muito a legitimidade daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo proposto. E isso é lamentável sob qualquer perspectiva, né, Diogo? Sem dúvida alguma. E fica a gente aqui discutindo se basta classificar como terrorista ou se não pode classificar como terrorista e aí vai resolver não sei o que. Não é por aí. Nós precisamos de ações consistentes e precisamos, como eu disse, de uma revisão de quais são os erros dos legisladores e do Estado para corrigir tudo isso e enfrentar claramente. Quero lembrar mais uma coisa. No Brasil, mais de 90% dos crimes, a polícia não consegue saber quem é o autor desse crime. Todo o resto fica prejudicado. Você pode chamar de terrorista, de ciclista, de freira, do que quiser. Qual é a diferença? Você não sabe o nome dele. Pensa nisso. Eu vou botar um carimbo na testa de alguém que eu não sei nem quem é, não conheço o rosto dele. Essa é a realidade brasileira. Sem estrutura, sem inteligência, sem participação firme dos governadores, e quero que alguém me diga qual estado enfrentou para valer o crime organizado e pode dizer, aqui não tem crime organizado. Me diga, não vejo nenhum, infelizmente. Olha, gente, o nosso programa ele está chegando ao fim, para a nossa tristeza, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui conosco. Vocês podem deixar aqui nos comentários as perguntas sobre a viagem do Diogo, que tá louco para contar para vocês, fez passeios maravilhosos, deixou todo mundo aqui no canal morrendo de ciúmes, mas agora ele está de volta para a nossa alegria! Olha, e aproveitei o clima como nunca. Enquanto chovia, fazia frio aqui nessa terra, lá só fazia sol, calor, dias lindos. Mas agora é hora de ralar, tem muito trabalho para fazer. Ele ainda tá ostentando com a nossa cara, vocês estão vendo, né? Mas tudo bem, vai ter volta, porque em julho é minha vez, hein, Diogo? Mas olha, gente, muito obrigada pela audiência. Vocês não deixaram o like de vocês, façam isso, por favor. E amanhã a gente te espera com muito mais. Um beijo.